Salve, salve, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que o G7 ofereceria uma ajuda de 20 milhões de euros para combater os incêndios na Amazônia. O discurso de Macron foi recebido com desconfiança pelo governo brasileiro depois dos ataques do presidente francês a Jair Bolsonaro na última semana. No programa Pânico, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou que Macron tentou ganhar apoio popular com a polêmica envolvendo a região. O fato é que realmente essa história do turma falar, Macron, do mundo, porque isso, porque aquilo, a nossa terra, primeiro que não é bem assim, né? A Amazônia não é pulmão do mundo, ela é importante para cuidar do regime de chuvas, a parte de regulação climática, realmente ela tem um papel importante, inclusive na chamados rios voadores que chove na agricultura, no resto do Brasil, isso tudo é verdade. Tudo é verdade, mas ainda assim é um assunto que tem que ser cuidado pelo pessoal de fora, com mais serenidade. Até porque Angola e Congo você colocou no Twitter, estão queimando mais do que a Amazônia e ninguém falou nada. Então, se Angola e Congo estão queimando mais que a Amazônia e o Macron, quem quer que seja, não se habilitou, não se arvorou em falar alguma coisa, lá, né? É porque alguma coisa de diferente tem entre um caso e outro. Não, agora, mas é que a Amazônia é um negócio bonito. Né, Caetano? Aí na Angola, não é? Caetano. Olha, eu quero saber quando é que você vai pedir o impeachment. Só isso que eu quero saber, porque o senhor merece. Porque a Amazônia é maravilhosa, é linda. O senhor não merece ter poder. Essa devastação sem precedentes aí que vocês estão incriminando aí, pera lá um pouquinho. E é Ciro 22, meu filho, você já é. O Caetano tá com Ciro. É uma vassalagem absurda aí com a cobiça internacional. Quero saber se você vai se explicar com essa questão no Senado, na Câmara, a questão do impeachment. Quando quiser. Ministro, Nossa, é um mínimo. concluir aqui, Emílio, é que o presidente francês, o Emmanuel Macron, ele está sendo criticado por querer usar a questão da Amazônia para prejudicar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Qual é a sua visão a respeito disso? Qual é o interesse do Macron na sua opinião? Eu acho que há alguns interesses alinhados aí nessa atitude dele. Primeiro, do ponto de vista pessoal, não posso avaliar o que ele queria, mas me parece que ele tomou uma atitude impensada, ou pelo menos descalibrada, e isso inadequado para a postura de um chefe de Estado, como ele fez ao colocar daquele jeito leviano, mentiroso, e usando uma fotografia, inclusive, equivocada. Quer dizer, ele como presidente da França, tinha que ter, primeiro-ministro da França, tinha que ter certeza, né, que aquilo que ele estava postando era verdade ou não. Mas dito isso, eu acho que há duas questões aí. Primeiro, ele é pressionado pelos agricultores franceses que vivem muito de subsídio, é uma agricultura extremamente subsidiada, e a competitividade da agricultura brasileira, do agronegócio brasileiro, nós produzimos muito, com qualidade, com sustentabilidade e a preço barato competitivo. E isso assusta qualquer concorrência que pode haver, e o agricultor francês, que tem a sua agricultura extremamente subsidiada, tem medo dessa concorrência brasileira, da carne sobretudo, dos derivados de leite, enfim. Então, essa é uma análise. E, portanto, isso impacta. Ele usou um pretexto, né, tentou criar ali um factoide para tentar fazer um statement interno para o público dele em razão do medo que essa turma tem do acordo Mercosul-União Europeia. Eu não acho que isso tenha, tirando a questão retórica, do muito barulho e tudo mais, eles também têm muito interesse no Brasil. O acordo foi benéfico para os dois lados. Não é o Brasil que está se beneficiando só do acesso a mercados na Europa. Eles exportam para cá. Carro francês, roupa francesa, tecnologia francesa, avião francês, Bombardier, quer dizer, tem muita coisa em jogo. Então não é, em que pese a retórica, não é assim, por causa disso, jogou fora o acordo, não é assim, né? Então acho que essa é uma análise. Então ele fez isso do ponto de vista econômico para ganhar os apoio lá, que ele está mal avaliado, e do ponto de vista ambiental também é um problema para ele. Ele tentou uma série de medidas para se mostrar como alguém que fazia medidas para o meio ambiente e teve aquele tema dos coletes amarelos lá na cidade, aqueles protestos e tal, recuou imediatamente. Saiu uma matéria no The Guardian, questão de um mês atrás, dizendo que a França não vai cumprir a meta dela do Acordo de Paris. Quer dizer, o acordo chama Acordo de Paris e a França não vai cumprir a meta dela. Ele quer se intrometer na Amazônia. Não adianta ter atitude diversionista. Quem não está cumprindo a meta do Acordo de Paris, quem não está indo bem no cumprimento da meta é a própria França.
Então, ele está tentando, de alguma forma, criar uma medida diversionista que jogue para o público interno, que tire um pouco o foco dos seus próprios problemas, e usou, infelizmente, de maneira muito equivocada, venal, essa questão da Amazônia. O impasse sobre a ajuda financeira oferecida pelo G7 ao Brasil foi discutido no programa 3 em 1. O ministro Onyx Lorenzoni afirmou na noite de ontem que o governo rejeitaria a ajuda do G7 para combater as queimadas na Amazônia. Na contramão do Planalto, o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, disse querer os recursos para combater as queimadas e o desmatamento. Na saidinha do Alvorada hoje, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre a ajuda anunciada pelo G7 e disse que só conversaria sobre o assunto se o presidente da França, Emmanuel Macron, retirasse os insultos que fez a ele. Bolsonaro também negou ter ofendido a primeira-dama da França, Brigitte Macron, e encerrou a entrevista coletiva irritado ao ser questionado se pediria desculpas a ela. A gente tem aqui, inclusive, o vídeo da fala do presidente Jair Bolsonaro hoje. Vamos acompanhar. Eu falei isso? Não falasse. Eu falei? Jair Bolsonaro falou? O ministro Onyx falou, presidente. Então, olha só, primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez à minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, diz que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras. Primeiro ele retira, depois ele oferece, daí eu respondo. E sobre a mulher dele, o senhor pensa em fazer alguma coisa? A mulher dele, eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá, eu falei para ele não falar besteira. É isso que eu botei embaixo. Um comentário. Não quero levar para esse lado que a questão pessoal, familiar, não me meto. Eu sempre falei pro cara para não entrar nessa área. Se é para continuar a pergunta desse padrão, vai acabar a entrevista. Vai acabar a entrevista. O senhor fez um comentário na foto. Tá. Fez um comentário pro cara não. O meu comentário que eu falo é para não insistir nesse tipo de postagem. Centenas. Tchau pra você. O senhor pretende pedir desculpas? Então a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a questão da ajuda teve uma contradição mesmo, Vera? Uma bateção de cabeça no governo sobre aceitar ou não a ajuda do G7? Teve uma contradição absoluta. Vamos fazer uma cronologia aí dos fatos. Ontem à noite o Planalto divulgou que o governo tendia a não aceitar essa ajuda. O ministro Onyx Lorenzoni foi um dos que informaram isso, a ponto de o próprio ministro Ricardo Salles, que estava no Roda Viva quando veio essa notícia e foi questionado a esse respeito no Roda Viva, questionar a decisão do governo, algo raríssimo em termos se tratando do Ricardo Salles. Ele disse que era uma decisão política, mas que ele, como ministro da área, achava que o Brasil deveria aceitar o dinheiro a despeito dessas questões com a França. E depois Bolsonaro vem, diz isso, mas condiciona um pedido de desculpas e tenta pôr a culpa nos jornalistas por uma bateção de cabeça que é do governo, e com a truculência de hábito, ameaçando encerrar uma entrevista e querendo dizer como os jornalistas devem fazer a pergunta, em vez de se ater a como ele deve responder, que é algo que ele já não sabe e que já tem lhe causado problemas. É impressionante. Quem assistiu a íntegra, e eu assisti alguns pedaços da entrevista, da reunião dos governadores da região norte, da região amazônica, com Bolsonaro hoje, percebeu que existe uma dissonância absoluta quanto a como tratar esse assunto. O presidente insistindo nessa questão de soberania, que inclusive apareceu numa nota do Itamaraty ontem, que já era uma nota para justificar por que não seria aceita a ajuda do G7, dizendo que tem uns outros tantos compromissos a que o Brasil já dos quais o Brasil já é devedor e que esse dinheiro nunca foi repassado, que, portanto, justificando o não recebimento da ajuda. E os governadores meio dizendo, olha, aceita o dinheiro, precisamos desse dinheiro, não tem essa história de soberania, a ponto do governador do Pará ter praticamente interrompido o general Heleno e falado, chega de falar do Macron, vamos falar de coisas práticas, vamos falar de coisas pragmáticas. Então, a gente vê que mesmo as tentativas de começar a tratar a questão das queimadas e do desmatamento de uma maneira mais prática, de uma maneira mais administrativa, ainda esbarram
no mesmo chorume ideológico por parte do presidente. Ele está agora fazendo como a gente faz quando está na escola mesmo, que você só aceita discutir com a pessoa se ela vier dar o dedinho, fazer as pazes. Mas que é isso, gente? A gente está tratando de nações, não está tratando de amiguinho do recreio. Recusar 90 milhões de reais no momento em que a gente não tem dinheiro para nada, absolutamente nada, não faz o menor sentido do ponto de vista de gestão, de administração, de governo. Não, estou deixando de lado questões ideológicas, quem ofendeu quem. Vamos deixar para lá, mesmo o que o Bolsonaro falou ou o que o Macron falou. A ajuda é do G7, não é nem mesmo da França, é de um grupo que contém inclusive os Estados Unidos, o amigo número 1 do presidente Jair Bolsonaro. Isso não faz nenhum sentido do ponto de vista administrativo. Concorda, Josias? Eu acho que essa questão ambiental, ela está se tornando um show sem nexo. Depois de difamar as ONGs, o Bolsonaro agora desperdiçou o tempo dos governadores da região amazônica com o que ele chama de indústria da demarcação de reservas indígenas. Se a gente atrasar um pouco o relógio, vai perceber que essa é uma obsessão antiga do presidente. A reserva Yanomami, citada pelo presidente nessa reunião com os governadores, foi homologada em 1992. Num pronunciamento de 1995, o então deputado Jair Bolsonaro disse o seguinte, eu vou ler aqui uma frase dele para não correr o risco de tropeçar nas palavras. Com a indústria da demarcação das terras indígenas, assim como o Quebec quase se separou do Canadá, num curto espaço de tempo, os Yanomamis poderão, com o auxílio dos Estados Unidos, vir a se separar do Brasil. Essa frase do Bolsonaro foi dita há 24 anos. E a realidade que ele previa para um curto espaço de tempo ainda não chegou. Os Yanomamis continuam sob o descaso do Estado brasileiro, com as terras submetidas a mineradoras ilegais. Os Estados Unidos ainda não invadiram a Amazônia, eles agora, aliás, são os mocinhos. O Donald Trump alia-se ao Bolsonaro nessa guerra de tweets contra o neocolonizador francês Emmanuel Macron. Simultaneamente, o Brasil vive esse caos ambiental. O governo afrouxa a fiscalização, facilitando a vida dos criminosos. Com o tesouro quebrado, o presidente esnoba doações de nações ricas, rasga radiografias do INPE em vez de combater o câncer florestal, culpa ONGs pela doença. Retratado como um vexame planetário, o Brasil mobiliza suas forças armadas para fazer por pressão o que deixou de fazer por obrigação. Esse modelo decisório, caótico, ele é tão lógico que se o Bolsonaro fosse uma dona de casa, ele guardaria o açúcar numa lata de sal na qual estaria escrito café. Constantino. Bom, Vitor, vamos lá. Minha visão diverge um tanto aí dos colegas de bancada nesse caso. Eu acho que há muita histeria e oportunismo por trás de toda essa novela infindável da Amazônia. E eu começo questionando algumas premissas, né? Alguém acha que 20 milhões de dólares realmente vai fazer essa diferença toda? Não. Número 2, alguém acha que a intenção por trás de todas as ações e palavras do presidente francês Emmanuel Macron são voltadas para, de fato, melhorar a Amazônia ou melhorar a sua imagem interna e, eventualmente, até mesmo atender a grupos de interesse como os produtores rurais franceses que vivem de protecionismo e temem a competição com o Brasil, que tem vantagem comparativa nessa área? Parece evidente que há muito interesse aí sendo mascarado com essa narrativa toda benevolente, né? Tá Macron quase indo para Prêmio Nobel da Paz daqui a pouco, de tão preocupado que ele está com a Amazônia, um ecologista que surge apenas em momentos de interesse ou eleição. Vamos lembrar que o pacote oferecido vinha do G7, tudo bem, tem lá os Estados Unidos, o Reino Unido, que acaba sendo uma desfeita, mas o próprio presidente Trump já elogiou a conduta do Bolsonaro em relação à Amazônia, então isso aí não gera um ruído grande com os aliados. Então, se é um simbolismo da França, esse dinheiro, esse trocado, digamos assim, é um simbolismo do Brasil recusar. Então eu não vejo como um alarde tão grande, inclusive com divergências dentro do governo. É óbvio que o ministro Ricardo Salles quer centavos a mais, porque ele está operacionalmente tendo que lidar com o problema e quer reduzir as queimadas e tudo mais. Então é óbvio. Agora,
o Onyx Lorenzoni ou o presidente Jair Bolsonaro estão mais preocupados com a imagem, com a questão política. E aí, vamos lá, troca de ofensa de um lado ou do outro, quem começou ou não, isso eu concordo com a Vera, é um pouco quinta série. Dito isso, quem começou de fato foi o Macron, chamando o presidente brasileiro de mentiroso, depois dizendo que espera que o país tenha um presidente à altura do cargo, o que também é uma ofensa muito grave, e inclusive desrespeitando 57 milhões de eleitores, né, soberanos no país. E ele trouxe à tona, sim, ainda que de forma informal, ainda que de maneira informal, a questão da internacionalização jurídica da Amazônia. Isso é o conteúdo em si muito mais grave do que qualquer forma de reagir. Isso aí é um ataque à soberania nacional. O que há interesse tanto com a Amazônia? Ele falou na declaração de que não aceita uma gentileza, que o país tinha que aceitar a solidariedade internacional, que quer cuidar de um patrimônio internacional. Olha, me desculpa, alguém acredita nesse discurso? Alguém é ingênuo a ponto de acreditar nesse discurso? Né? O Macron fazendo a carinha do gato do Shrek. Pelo amor de Deus, isso tudo aí é muito oportunismo, mascarando muitos interesses obscuros ou escusos, que não podem vir à tona. E aí envolve uma patota toda, envolve essa turma de artistas que exploram de forma sensacionalista a Amazônia, envolve as ONGs, que tem sim que averiguar por que tanta ONG vive de verba pública ignorando a letra N, e envolve as reservas indígenas. Aqui eu também vou discordar do Josias, 13% do território nacional na mão de reserva indígena. Veja, eu recomendo aos nossos internautas e ouvintes o artigo do Wall Street Journal, publicado no Wall Street Journal, do nosso amigo jornalista Leandro Narlock, How to Save the Amazon. E ele mostra de forma bem pragmática, sem ideologia, que 23 milhões de amazonenses, 45% dos quais vivem abaixo da linha de pobreza, querem uma coisa chamada progresso. Querem acesso a smartphone, a medicamento, a ar-condicionado, a carro importado. Não querem virar bicho exótico de zoológico humano para a elite culpada do Leblon. Não querem, entendeu? Então, veja, tem que desenvolver a Amazônia, economicamente falando, claro, preocupado com o meio ambiente, mas toda essa preocupação repentina e essa questão toda que surgiu em torno disso chama-se trabalho de marketing de gente que já está acusando um presidente que não tem nem 9 meses no poder por tudo que acontece há décadas na Amazônia de problema. Então é muito hipócrita, é muito oportunista, e eu acho que nesse caso específico, em que pese toda forma condenável do presidente de reagir às coisas, sem o mínimo de tato ou inteligência, impulsivo demais, sem freio entre aquilo que pensa e aquilo que sai, né, que é o que caracteriza pessoas civilizadas, lhe falta isso. Dito tudo isso, é pior ainda a postura dos oportunistas que estão se aproveitando disso para fazer uma campanha difamatória contra um governo, contra um presidente e bancando os ecologistas de última hora. Fala, Vera. Respondendo algumas das perguntas do Josias, alguém acha que 20 milhões de dólares vão fazer toda a diferença? Ele falou 20 milhões, mas é bom dizer que são 20 milhões de dólares, né? Não de reais. 20 milhões de dólares, portanto 90 de reais. Eu acho que vão fazer diferença. Para um governo que não tinha dinheiro até ontem para mandar avião sobrevoar para apagar fogo, que não tinha dinheiro para mandar o IBAMA fazer inspeção por terra, por exemplo, que estava totalmente desguarnecido de coisas básicas, que viu hoje os governadores exporem uma situação também de penúria nessa questão que não tem adjetivo, não tem cor ideológica nem partidária, tinha governadores de vários partidos, que é uma questão pé no chão ali. Como vamos fazer para apagar o fogo, fiscalizar os madeireiros, os grileiros, etc, etc. Então, eu acho que 20 milhões de dólares fazem sim diferença. Não estamos em condição de rasgar o dinheiro. Não se trata de ofender o G7 ou de fazer uma desfeita. De novo, gente, questões de Estado não podem e não devem, sob pena de padecer a população, ser tratadas como questões de família. Você faz desfeita para a sua mãe, para a sua amiga, para o seu namorado. Você não faz desfeita para um grupo de países. Para um grupo de países, com um grupo de países você mantém relações diplomáticas, relações comerciais, relações de Estado. Portanto, eu não acho que estamos no terreno da desfeita. Assim como também não acho que se trata de discutir quem é mais ou menos
ecologista, etc. A questão não é com o Macron. Quem está personalizando a questão no Macron, e aliás fazendo o jogo que interessa ao Macron no plano interno é diferente a situação do Macron da do Bolsonaro. Se a gente analisar de novo, politicamente, e não quem a gente gosta, quem a gente acha mais bacana. O Macron está dando uma satisfação que é música para o ouvido dos agricultores franceses, enquanto nós, para o público interno, temos um presidente que está dizendo que não precisa de dinheiro. Então, colocando a questão em bases terrenas e materiais, que eu acho que é o que a gente deve fazer, o Bolsonaro está jogando o jogo do Macron e não vice-versa. Então, de novo, isso analisando as coisas do ponto de vista político. E por fim, claro que índio não tem que ser tratado como bicho exótico, como gostaria de ver o artista do Leblon, ou sei lá, algo assim. Mas as reservas indígenas, elas são reguladas pela Constituição. Para mudar isso, e eu até acho que a gente pode discutir várias mudanças em relação à demarcação de terras indígenas, a limites para a exploração, precisa primeiro de uma PEC constitucional e depois de discussão no Supremo, porque foi ele, Supremo Tribunal Federal, quem deu a última palavra nessa questão, ao arbitrar a questão da reserva Raposa Serra do Sol, e de novo, para além dos adjetivos, né, trabalhando com fatos, leis e prerrogativas, a quem cabe as prerrogativas. Portanto, toda essa discussão em cima só de narrativa não nos leva a lugar nenhum, nem na questão da Amazônia, nem na questão internacional. Josias, acho que pediu a palavra. O Constantino tinha levantado a mão também. Vai lá, Constantino, vai você. Não, 2 pontos muito rápidos. Primeiro, o que mais me impressiona nesse debate todo sobre a Amazônia é a ausência de indignação ou de revolta por parte de muitos brasileiros com o que foi, sim, um ataque à soberania nacional por parte de Macron. Então, será que a nossa soberania está à venda, ainda que seja em termos de imagem ou simbolismo, por 20 milhões de dólares? Quer dizer, ele falou em internacionalização jurídica da Amazônia, que a Amazônia é do mundo, que o interesse é de todos, a biodiversidade, tudo, as florestas, e que, então, o Brasil não deve ter esse direito todo específico. Então, isso, para mim, é a maior ofensa, é o conteúdo, muito mais do que qualquer forma que o Bolsonaro seja infeliz ou não de responder ou de reagir. Então, eu não acho que a soberania nacional na Amazônia esteja à venda por 20 milhões de dólares. E você acha que ela está ameaçada por essa frase do Macron? Você acha que ele tem condições objetivas de ameaçar a nossa soberania só por dizer isso? É a mesma coisa que a gente achar que o Bolsonaro está ameaçando a soberania da Argentina. Colonialista. A gente acha que o Bolsonaro está ameaçando a soberania da Argentina ao dizer que o Fernandes não pode vencer lá? Ou ambos estão só fazendo bravata ideológica? Pode falar. Talvez seja bravata ideológica, né, Vera? Mas então é bravata também falar que não vai aceitar o dinheiro. Não, isso é burrice. Isso é burrice, porque você deixou de aceitar o dinheiro. Esse dinheiro. Eu sou um pouco mais tem dinheiro na coisa. Fala, Josias. Só um segundo ponto que eu não consegui completar rapidinho. Em relação às reservas indígenas, vamos de cada vez. Ô, Josias, dá só um instantinho. Constantino quer concluir. Vai lá, Constantino, por favor. Só porque eu não estava conseguindo concluir. As reservas indígenas, vamos aos fatos. Os fatos são que se tratam de verdadeiras favelas rurais que enriqueceram lideranças indígenas, muitas vezes corruptas, em conluio com a FUNAI e companhia, enquanto que a imensa maioria dos índios tem problema com bebida alcoólica, não trabalha, não produz, vive de esmola estatal e adoraria poder ter emprego e melhor condição de vida. É isso que índio quer. Índio não quer apito, índio quer progresso capitalista. Vamos ouvir o Josias, diga aí. Se tem liderança corrupta aí ganhando com índio, tem que prender, né? Tem que investigar e prender, né? Agora, é o seguinte, ninguém tem dúvida quanto ao oportunismo do Emmanuel Macron. Isso não há dúvida. Agora, esse lero-lero de internacionalização da Amazônia, isso aí é uma bobagem que você responde com 2 petelecos, sem recorrer a vulgaridades, como esse ataque que o Bolsonaro fez à mulher do presidente francês, quer dizer, sem vulgaridades. No campo da diplomacia, você responde a essa tolice com lógica, com bom senso. O Bolsonaro, ele é um ilusionista muito competente, porque ele cria uma crise e depois ele leva todo mundo, inclusive nós aqui, a ficar discutindo o acessório, que é o Emmanuel Macron. O problema está aqui, não está na França. Ele fabrica um demônio para o qual ele transfere todas as suas culpas e nós estamos aqui a debater o Emmanuel Macron. 2 governadores soaram hoje muito lógicos na reunião com o Bolsonaro. Um de direita, outro de esquerda. O governador paraense, o Helder Barbalho, que é do MDB, um sujeito conservador de direita, se quiser,
disse que o governo perde muito tempo com o Macron e deixa de se concentrar no que realmente importa, que é a diplomacia ambiental, fundamental para o agronegócio brasileiro. O governador maranhense, o Flávio Dino, do PCdoB, recomendou moderação, evitando a descortesia de citar o nome de Bolsonaro, e declarou que as balizas para a resolução da crise que nós criamos aqui, essas balizas estão na Constituição brasileira. É nela que está prevista a soberania brasileira sobre a Amazônia, o direito dos índios às suas terras, o dever do Estado de preservar o meio ambiente, sem prejuízo do desenvolvimento econômico sustentável. É tudo muito simples. Os governadores defenderam também lá o óbvio, que o governo, sem dinheiro para nada, o tesouro na pindaíba, não pode deixar de aceitar ofertas financeiras como essa do G7. É pouco, mas já desprezou dinheiro da Alemanha, dinheiro da Noruega, quer dizer, de pouquinho em pouquinho nós vamos desprezando milhões que seriam úteis para combater ali os problemas na Amazônia. O Bolsonaro disse aos governadores que a questão amazônica tem que ser tratada com racionalidade. Que racionalidade é essa que o governo está demonstrando? A meu ver, nenhuma. Dentro de 3 semanas, é bom lembrar, começa a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Haverá nessa Assembleia um painel sobre o clima. Graças ao Bolsonaro, o Brasil vai comparecer a esse painel sobre o clima na Assembleia Geral da ONU, que vai ser aberta pelo presidente de ponta cabeça. Na terça-feira, o Supremo Tribunal Federal anulou, pela primeira vez, uma condenação da Lava Jato imposta pelo ex-juiz e agora ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou nesta terça-feira a condenação na Lava Jato do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Esta é a primeira vez que a corte revoga uma decisão tomada pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. O advogado de Bendini afirmou que nas alegações finais o réu deveria ter se manifestado sobre as acusações após os delatores. Como isso não ocorreu, Alberto Toron disse que a ampla defesa não foi garantida. Quem é acusado, quem é delatado, fala como um corolário natural desse princípio cardeal da amplitude do direito de defesa e do contraditório, fala por último. É isso que está. Falando pela acusação, o subprocurador-geral da República, Antônio Carlos Bigonha, afirmou que não houve irregularidade na condenação. O paciente tinha conhecimento dos fatos contra si atribuídos. Então essa que para mim é a questão central. O réu se defende dos fatos. Ele tinha conhecimento amplo dos fatos. E pôde, ao longo da instrução, inclusive em depoimentos dos corréus, exercer de forma ampla e satisfatória seu direito de defesa. Então, ao meu ver, ao meu sentir, o que na verdade ele pretende é contrapor uma narrativa jurídica àquela narrativa dos réus colaboradores. O relator do caso, o ministro Luiz Edson Fachin, foi contra a anulação, dizendo que a defesa teve acesso integral ao processo. Descabe proclamar a nulidade com lastro exclusivo na alegada inobservância de ordem de manifestação processual que não decorre de previsão legal. No entanto, por 3-1, a maioria dos ministros da turma contrariou Fachin. Votaram pela anulação Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Já o 5º integrante do colegiado, Celso de Mello, não participou da sessão. De acordo com o Ministério Público, Aldemir Bendini recebeu, em 2015, 3 milhões de reais em propina da Odebrecht para facilitar contratos entre a empreiteira e a Petrobras. Bendini, que também foi presidente do Banco do Brasil, havia sido condenado pelo então juiz titular da Lava Jato, Sérgio Moro, a 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em junho deste ano, o TRF4 de Porto Alegre reduziu a pena dele para 7 anos. Bendini chegou a ser preso em julho de 2017, mas foi solto em abril deste ano por determinação da mesma segunda turma do STF. Agora o processo volta à primeira instância para que seja feita uma nova sentença. O procurador Ailton Benedito analisou a decisão da segunda turma do STF no programa Os Pingos nos Is. Temos um entrevistado especial na linha com a gente, o procurador Ailton Benedito, para nos ajudar a analisar essa decisão de ontem da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ele que não está na lista tríplice do Ministério Público Federal, mas foi um dos nomes que apareceram aí como cotados também para a sucessão da Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. Boa noite, procurador. Muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto, Zé Maria, a todos os espectadores dos programas Os Pingos dos Is, que eu acompanho diariamente, inclusive. Procurador, é um prazer recebê-lo e queria saber a visão do senhor sobre essa decisão de ontem, mais especificamente sobre esse ponto de eles criticarem a abertura simultânea de prazo nas alegações finais para os réus. Isso a gente estava dizendo que não está no Código Penal, não está na lei de delação premiada, então de onde eles tiraram isso? Felipe, eu estou acompanhando o programa desde o início e eu percebo o seguinte: vocês praticamente esgotaram a discussão dessa temática. Sobrou muito pouco para mim. A questão é o seguinte: eu quero destacar aqui o posicionamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que diz claramente: a mera inversão da ordem da apresentação de alegações finais não constitui causa de nulidade. Decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Só por aí já temos um precedente, e são vários precedentes contrapostos à decisão tomada ontem pelo Supremo. Procurador, isso que o senhor leu, procurador, isso que o senhor leu é muito importante, vou pedir para o senhor ler de novo aí, entre aspas, é uma decisão da primeira turma, porque saiu notícia hoje de que teria de haver já outra decisão da primeira turma para que houvesse mais peso num eventual recurso da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o senhor então encontrou uma jurisprudência, vamos dizer assim, da primeira turma? Vou ler entre aspas para que todos gravem. Ação penal número 968 do Supremo Tribunal Federal, primeira turma, relator, ministro Luiz Fux, decisão tomada por unanimidade. Diz expressamente: inexiste previsão legal de nulidade decorrente da mera inversão da ordem das alegações finais, sendo certo que as nulidades processuais são números clausos. E, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, rege-se pelo princípio não há nulidade sem prejuízos. Esta decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ao meu sentir, é o precedente que cabe absolutamente como contraposição à decisão tomada ontem pela segunda turma. Exato. A segunda turma disse ontem que existiria uma ordem de apresentação de alegações finais entre réus nos processos em que figuram colaboradores e não colaboradores. No entendimento da segunda turma ontem, nesses tipos de processos, os não colaboradores deveriam se manifestar por último. Ocorre que, no processo penal, o acusador é o Ministério Público. O colaborador, ele, por si mesmo, inclusive, não basta as suas alegações para condenar ninguém. Ou seja, se o Ministério Público não se desincumbir do ônus de provar com elementos bastantes para a condenação, as meras alegações, as meras palavras dos réus colaboradores não servem para condenar ninguém. Nesta linha, a decisão tomada ontem se contrapõe à decisão tomada por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E eu quero ressaltar aqui que o precedente de ontem, eu chamo inclusive de precedente Bendini, não tem sustentação na ordem jurídica processual penal. Não há no Código de Processo Penal, não há na lei de delações premiadas, de colaboração premiada, nenhuma disposição que estabelece uma ordem hierárquica entre réus colaboradores e não colaboradores. Nessa linha, sempre, em todos os juízes do Brasil, em todos os tribunais do Brasil, a ordem é clara. A acusação do Ministério Público se manifesta em seguida os réus, sem distinção de réus colaboradores ou não. Por isso, eu entendo que esta decisão da segunda turma de ontem do Supremo Tribunal Federal não se sustenta e não se sustentará quando for levada ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Augusto Nunes. Procurador, o Zé Maria Trindade estava lembrando isso aí, né? Que ele dizia, estão tratando de manifestações de réus, não estão falando nem do promotor, de procurador, não. É tudo réu. E o senhor parece que usou a expressão correta. São colaboradores e não colaboradores, mas todos réus, é isso? Colaboradores e não colaboradores, todos réus em igualdade de condições no processo penal. Perfeito. Aquele que tem uma distinção é a acusação, é o Ministério Público. Cabe ao Ministério Público provar as suas alegações e, devendo provar nos casos em que há colaboração premiada, inclusive as alegações dos réus colaboradores. Não bastará nunca, e a própria lei de colaboração premiada estabelece que as alegações dos colaboradores, por si mesmas, não são bastantes para condenar ninguém.
Ora, se não são bastantes para condenar ninguém, o colaborador não assume o papel de auxiliar do Ministério Público, não assume o papel de acusador daquele que não é colaborador. E eu ressalto que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal têm precedentes na linha de que, em processo penal, não há nulidade sem prejuízo. E, como eu mencionei no precedente da primeira Câmara, a mera inversão das alegações finais não constitui nulidade processual penal. E eu friso, inclusive, que os próprios ministros que ontem firmaram este precedente bendine na segunda Câmara são recorrentes às suas decisões tomadas no sentido de que não há nulidade sem prejuízo. E a mera inversão das alegações finais não constitui nulidade no processo penal. Maravilha. Então eu queria ressaltar aqui duas coisas que o procurador falou antes de passar a palavra para o José Maria Trindade. Uma delas foi o entendimento do Luiz Fux, então, num caso julgado na primeira turma, de que inexiste nulidade para esse caso. E a segunda turma decidiu... Endossado por unanimidade. Que existe a nulidade nesse caso. O outro ponto que eu achei muito importante aqui na forma como o procurador Ailton Benedito falou é que o réu ele não está respondendo à acusação do outro réu que aderiu à colaboração premiada. Quem faz a acusação é o Ministério Público. Então, quer dizer, não tem porquê o juiz levar em consideração uma acusação que é feita pelo delator apenas e não pelo Ministério Público. Então, por que ele precisaria responder às alegações finais depois do réu que é colaborador? Muito bem, Zé Maria Trindade, sua pergunta para o procurador Ailton Benedito. Pois é, procurador, hoje, na própria sentença do ministro Edson Fachin, que foi o relator vencido, né, no plenário da segunda turma, ele diz o seguinte, ele determina o recuo do caso do Instituto, só do caso do Instituto, às alegações finais, antes mesmo da sentença. E aí, ali ele diz que é apenas uma prevenção, ele não adere à tese, né, é apenas uma prevenção enquanto não vem a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a indicação de que ele pode levar esse assunto ao plenário ou indica que, de alguma forma, esse assunto será discutido pelos 11 ministros, né? Eu não tenho dúvida que esse assunto tem necessariamente que chegar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A dimensão que essa decisão de ontem da segunda Câmara, da segunda turma, poderá tomar, se ela não for revertida, é de uma gravidade absoluta em todos os processos penais no Brasil em que são processados réus colaboradores e não colaboradores. Não se trata apenas de um processo penal da Lava Jato em Curitiba. São todos os processos penais no Brasil que têm como réus colaboradores e não colaboradores. A prevalecer o entendimento da segunda Câmara do Supremo Tribunal Federal de ontem, todos esses casos estão sujeitos a esse tipo de nulidade e, mais ainda, mesmo os casos que já tenham sentença transitada e julgado poderão ser objeto de revisão criminal. A perda que a sociedade pode sofrer com uma decisão nesse sentido é absurda. Pensando apenas na Lava Jato, ela é uma operação que transcorre há 5 anos. Quanta energia do Estado brasileiro, da sociedade, foi gasta em todos os processos, em todos os casos da Lava Jato. E multiplique-se estes casos da Lava Jato por todos os outros processos penais do Brasil que têm colaboradores. Portanto, a discussão da decisão de ontem da segunda Câmara do Supremo Tribunal Federal, ela pode se revelar deletéria de tal forma para a persecução criminal do Brasil. Vamos voltar ao status anterior à lei de colaboração premiada, em que só eram punidos no Brasil os famosos 3 P's. Não vou referir aqui quais são especificamente, mas todo mundo que opera no sistema jurídico sabe quem são os 3 P's. Exclui-se então a possibilidade de que grandes organizações criminosas venham a ser punidas no Brasil, porque sem a colaboração premiada é praticamente impossível que haja punição das grandes organizações criminosas que assolam e maltratam o povo brasileiro. Eu entendo que o melhor caminho, e pelos indicativos do próprio ministro Fachin, será afetar um caso que tenha réu colaborador e não colaborador ao Supremo Tribunal, ao Pleno do Supremo Tribunal, para que se defina claramente essa situação.
Nós hoje estamos em uma situação que é a seguinte: todos os processos que tramitam no Brasil, todos os processos criminais que envolvem organizações criminosas, que envolvem réus colaboradores e não os colaboradores, tendem sobre si uma espada de Damocles. Os operadores jurídicos, procuradores, promotores, juízes, delegados, têm contra si uma espada de Damocles. A qualquer momento, qualquer decisão tomada poderá ser revertida de um lado ou de outro. Porque nós chegamos a um paradoxo, que é o seguinte: a decisão do ministro, do então juiz Sérgio Moro, foi num sentido. Se ele tivesse decidido em outro sentido, seriam os prejudicados, eventualmente, os colaboradores, a se socorrer de um recurso ao Supremo para também anular. Ou seja, o que foi feito pode se levar à anulação, e o que não foi feito, se tivesse sido feito, poderia levar também à anulação nos termos da decisão tomada ontem pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin acabou encaminhando para a decisão do plenário do STF a questão sobre a ordem das alegações finais de réus colaboradores e não colaboradores. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao ministro Ricardo Lewandowski para não anular outras condenações com base na decisão da segunda turma do Supremo que beneficiou Aldemir Bendini. Ela afirmou que o entendimento de Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Lewandowski possui o potencial de afetar milhares de condenações penais referentes a uma miríade de crimes, e não apenas dos crimes que são usualmente objeto da Operação Lava Jato. Ainda na terça-feira foi divulgado um relatório da Polícia Federal atribuindo 3 crimes ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O assunto foi comentado no Morning Show. A Polícia Federal finalizou um relatório em que aponta indícios de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cometeu crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro, envolvendo repasses aí da Odebrecht. Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, esses repasses eram investigados pela Lava Jato, é isso? Conta pra gente. Bom dia. Por ter foro privilegiado, ficou no Supremo, né? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Edgar, eu estranhei a repercussão ontem no Congresso Nacional. Os líderes estavam muito tranquilos, aceitando, né? E dando a impressão de que o Congresso ficou anestesiado diante de tanta denúncia. São denúncias graves contra o presidente do Poder, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e consideradas normalmente. Antes eram estardalhaço. Pedido de CPI, investigação, apresentação de denúncia no Conselho de Ética, agora entra na normalidade. São denúncias graves e não é à toa, é a conclusão de um inquérito, de um processo realizado pela Polícia Federal. E chegou à conclusão que o presidente da Câmara realmente praticou estes 3 crimes, né? Corrupção, falsidade ideológica, né? Burla de documentos e lavagem de dinheiro. Eles chegaram à conclusão de que houve mesmo 3 repasses da Odebrecht para o Rodrigo Maia. E atenção, o Caixa 3, Caixa 2 e Caixa 3 de campanha. Caixa 3 eu explico. É o seguinte, a Odebrecht é que paga a propina em forma de doação, mas esse dinheiro vem de um outro grupo, neste caso aí, veio exatamente de uma empresa na área de cerveja, uma cervejaria. E seria o Caixa 3 porque não exatamente da quem ele tinha combinado. Esse é o chamado controle remoto. Os deputados e senadores aqui têm controle externo, né? E exatamente de quem domina, de quem faz a doação, que para a polícia é corrupção passiva. O ministro do Supremo, Edson Fachin, deu 15 dias para o Ministério Público decidir se denuncia ou não o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. E a procuradora-geral Raquel Dodge, ali no final de mandato, é que vai decidir. Mas é uma situação grave e mostra, inclusive, o pai do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro. São 3 repasses ali, Edgar, e pelos valores humilham demais, viu? Deixa longe o PT. O PT que está acostumado lá com milhões, o Rodrigo Maia recebe lá 300 mil, 400 mil, no máximo 750 mil, viu? Ô Zé, é uma lástima, né? A gente ri porque parece até piada, né? Isso, Caixa 3 agora, você falou. É meio que a história do criminoso que se utiliza já de um esquema feito por outro criminoso para viabilizar o seu ato ilícito, né? É um absurdo, Caixa 3. E 2 coisas estranhas aqui que eu não me acostumo. Quando eu cheguei aqui em Brasília,
eu fiz um juramento interno de não acabar com minha indignação nunca. E não paro de ficar indignado. E vejo o Congresso Nacional achando normal, não houve estardalhaço. Isso é uma questão de estardalhaço, sim. É um presidente da Câmara, né, sendo alvo de um inquérito da Polícia Federal e prestes a ser denunciado, né, pela Procuradoria-Geral da República. Outra normalidade é esse ato da política ser financiada com dinheiro exatamente para dominar o Congresso Nacional. A situação muito grave e é considerado normal, não há mais pedido de cassação, nem instalação de CPI, nem nada. É como se fosse normal, a situação muito complicada para a política nacional. Ele se tornou um líder aqui em Brasília, é uma referência hoje, se considera o fiador da estabilidade da política, por ausência total de líderes. Até então, Edgar, os líderes aí nos últimos anos são formados com dinheiro. Quem tem mais doação de campanha se transforma em líder. Acabou, então nós vivemos agora um apagão e os novos líderes estão sendo gestados. Sim, e como poder vislumbrar qualquer melhoria, qualquer avanço em todas as áreas econômica, social do país, se o que a gente percebe e fica evidente através disso que a gente exatamente está falando, é que o que domina mesmo e o que decide é o poder econômico de pessoas que se submetem a esses atos que Quem tem o controle remoto, eu chamo de controle remoto. É isso. E olha, e o Maia, bom, para seguir ali naquela resposta default dos políticos, né? Ele diz o seguinte, que as doações foram legais. Eu nunca vi um político pego aí, ou suspeito de algum ato ilícito, flagrado em alguma atitude suspeita no cometimento de atos ilícitos, dizer, não, olha, de fato, eu utilizei o Caixa 2, eu cometi irregularidades, podem me punir. Todos eles vão para esse lado. Não, mas o dinheiro, isso era o partido que administrava, eu não cometi nada errado. Pois é, né? Olha, Edgar, só para concluir aqui, Caio, desculpa. Imagina. Mas alguns admitem o Caixa 2 como forma de dizer que não é corrupção e sim Caixa 2 uma pena menor, né? Admitem para reduzir a pena. E queria dizer, Caio, que é o seguinte, o Supremo está super atrasado nesse processo, ele tem ainda que definir alguns pontos, né? Analisar com base na Constituição. Um deles, né, é a captação de provas, né, tipo de provas, e o mais importante é esse, Edgar. Se esse chamado Caixa 2 e Caixa 3, se a doação de campanha... Eu odeio esse termo doação de campanha, ninguém doa nada. Você acha que o empresário vai doar 10 milhões para alguém? Ele está comprando mesmo, está investindo para um retorno depois, né? Veja bem, um Teleton e tal, recolhe aí 15 milhões, um empresário doa, né? Eu detesto essa palavra para um político, 10 milhões, quer dizer, tem alguma coisa errada nisso. E o Supremo, num determinado momento, vai ter que definir se isto é lavagem de dinheiro, se isto é corrupção, ou realmente Caixa 2 é uma coisa normal em campanha, e isso vai ser definido depois. Pois não. Grande Zé Maria, para mim é um alento aí ouvir o seu depoimento, as suas palavras, eu que muitas vezes sou criticado pelo meu idealismo, até pela ingenuidade, eu espero também não perder a minha indignação ao longo do tempo, né? E esse inquérito da Polícia Federal, ele vai imputar, como bem colocou o Zé, 3 crimes distintos, né, ao Rodrigo Maia. Então, corrupção, lavagem de dinheiro e esse terceiro ilícito aí batizado de Caixa 3. E aqui vale a pena esmiuçar um pouquinho mais dessa prática criminosa para o ouvinte. Bom, o Caixa 2 eleitoral, todo mundo sabe, é aquele dinheiro não contabilizado e não informado, né, ao Tribunal Superior Eleitoral na prestação de contas das campanhas. Ele é utilizado para financiar ilegalmente uma campanha política, geralmente com verba de corrupção. Já o Caixa 3, como o Zé observou, é uma burla muito mais sofisticada. Ela oculta o verdadeiro doador da campanha. Então, utiliza-se uma empresa para fazer uma doação com aparência legal. É por isso que o Rodrigo Maia se safa com essa resposta padrão. Mas a empresa, ela é reembolsada e recompensada pelo doador verdadeiro por meio de outras transações comerciais. E aí, geralmente, pagas também com verba de corrupção. Então, na prática, certo? É propina da empresa A para o candidato, disfarçada de doação da empresa B para esse mesmo candidato. E a Operação Lava Jato apurou que o Grupo Petrópolis lavou nada menos do que 329 milhões de reais nesse esquema de Caixa 3 para a Odebrecht.
haja cerveja. E, segundo o relatório da Polícia Federal, o Rodrigo Maia e seu pai foram beneficiários diretos, né, dessa fraude eleitoral, que também envolve corrupção e lavagem de dinheiro. O Zé Maria, ele observou muito bem o fenômeno da normalização do escândalo político, né? Uma lástima isso. Mas vamos falar então de outro poder, a imprensa. Esse indiciamento tem que ser um divisor de águas na relação da grande imprensa com o senhor Rodrigo Maia. Porque se antes ele era apenas um cara potencialmente corrupto, certo? Por ser um entusiasta do toma lá da cá, por andar em tão má companhia e por compor e liderar o Centrão, agora ele se torna provavelmente corrupto, conforme convicção formada pela Polícia Federal no inquérito de 150 páginas, certo? Então, assim, pelo princípio da presunção de inocência e pela fase aí, embrionária desse processo, que sequer se tornou denúncia, não se pode afirmar ainda categoricamente que estamos diante de um corrupto na presidência da Câmara Federal. Não sejamos levianos. Mas há indícios nesse sentido e a imprensa tem sim que mudar a sua atitude condescendente e subserviente com o Maia. Nós temos uma imprensa que, por detestar o novo governo, se prostrou de joelhos aos pés do Congresso e do seu maior articulador, a ponto de ficar parecendo que todo o jornalismo brasileiro se tornou parlamentarista do dia para a noite. Pois bem, agora é a hora da imprensa, e não precisa aqui nem fazer uma autocrítica, basta ligar os pontinhos, ainda que de forma tardia e ainda que de forma retroativa. Por que será, né, que o Rodrigo Maia, ele fatiou, ele alterou e se sentou em cima do pacote anticrime, que tipificava o Caixa 2 como crime no Código Penal? Por que será? Por que será que ele se irritou tanto com o ministro da Justiça a ponto de ofendê-lo publicamente de forma gratuita? Né? Por que será que na calada da noite, numa votação simbólica e sem cumprir o rito adequado, ele aprovou uma lei de abuso de autoridade que intimida policiais, delegados, promotores e juízes? Por que será? Fica aí como um trabalho extra, né, uma lição de casa para os especialistas e os analistas da grande imprensa. Eles estão atrasados. Nós já comentamos tudo isso e mais um pouco aqui no Morning Show. O ouvinte da Jovem Pan sabe muito bem quem é e quem não é o Rodrigo Maia. Durante a semana, senadores alcançaram o mínimo de 27 assinaturas necessárias para a instalação da CPI da Lava Toga, que tem como objetivo investigar a atuação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, criticou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por não atender o pedido dos parlamentares. Senador, o que alega o presidente do Senado para recusar o irrecusável? Ele não pode engavetar. Ele alega o quê? Na verdade, Augusto, ele não alega. Simplesmente você tem uma omissão. Vários senadores têm feito a cobrança pública e isso vem aumentando ao longo do tempo. E a resposta sempre é de que será apreciado no momento oportuno. O próprio Supremo Tribunal Federal já resolveu esse problema. Já tem dezenas de casos de CPIs em cortes municipais e estaduais, onde o Supremo já determinou a instalação, porque é um direito da minoria, é uma demanda da sociedade para que determinados fatos que o sistema não quer apurar possam ser apurados devidamente. E esse é exatamente o que nós temos agora. Então, aquele primeiro requerimento já é inclusive objeto de um mandado de segurança impetrado pelo senador Jorge Cajuru, para tirar da gaveta o primeiro requerimento de CPI. Esse segundo, a gente espera que não seja necessário esse tipo de movimento. A gente espera que o presidente Davi Alcolumbre assuma a sua responsabilidade. Ele é um senador da República, presidente do Congresso Nacional, tem a obrigação de executar aquilo que a Constituição determina. Ele não tem direito de fazer o que dá na cabeça dele ou de determinadas autoridades. Ele tem que cumprir aquilo que a lei determina. Senador, bom dia, que é o Bruno Garchag. Senador, o STF sempre foi uma instituição intocável. A sociedade não se preocupava muito, até porque não sabia exatamente o que acontecia ali, e parecia haver um medo dos outros poderes legislativo e executivo, e também por parte da imprensa, de questionar, de investigar, de criticar as ações do Supremo e do Judiciário como um todo. A minha pergunta é, e aí, por outro lado, as CPIs, que tiveram um papel importante num passado recente na história, em determinados momentos aquilo virou mais um circo do que propriamente uma comissão para investigar.
Qual é o cuidado que os senhores terão, os senhores que estão defendendo essa CPI da Lava Toga, para que essa comissão efetivamente cumpra o seu papel e não caia num erro que outras CPIs caíram, de transformar aquilo num espetáculo e depois o resultado não venha? A primeira questão é colocar que na democracia você não pode ter intocável. E efetivamente, num histórico muito recente, era difícil você conseguir reunir assinaturas para, por exemplo, uma CPI, por conta do grau de comprometimento que os representantes eleitos no Senado tinham. O eleitor foi para as urnas, fez uma imensa renovação do Senado e abriu essa possibilidade de, no primeiro momento, a gente teve uma eleição para a mesa disputadíssima, onde o grupo que comandava o Senado há mais de 30 anos, que era personificado pelo Renan Calheiros, foi derrotado, e a atuação dos novos senadores foi muito importante para que isso acontecesse. E agora você cria um clima, um espaço para poder fazer esse trabalho. Para garantir a qualidade dos trabalhos de uma CPI, qualquer que seja a CPI, é importante que você tenha um plano de trabalho bem estabelecido e gente capacitada para tocar. Então, no caso específico, a gente vai apurar um fato determinado. Esse fato tem que ser, de forma exaustiva, analisado. E isso passa por avaliar como é que foi o comportamento, no caso específico do ministro Dias Toffoli, que motivação ele tem, que atos estão sendo perpetrados nesse inquérito que é sigiloso, esse inquérito que não tem a participação do Ministério Público, esse inquérito que rasga toda a legislação processual, material, constitucional do Brasil. Você nunca teve um ato tão arbitrário na história do nosso judiciário. Isso segue como se fosse natural. A gente não pode transformar em natural, em normal, aquilo que não é normal, não é natural. Não é normal e natural o presidente do Supremo Tribunal Federal receber dezenas de denúncias e não responder a nenhuma. Não é normal e natural ele utilizar um instrumento de arbítrio para, através desse instrumento, pressionar e criar espaço para barganha política, porque é isso que está acontecendo em Brasília. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Foi criado um clima, uma condição para um grande acordo político onde se tenta sepultar as investigações de combate à corrupção e garantir que aqueles que as urnas afastaram, que o povo não aguenta mais, possam retornar ao poder da forma mais tranquila. E a gente está aqui para fazer aquilo que é a nossa missão como senador. Uma das coisas que o Senado tem como obrigação, e a Constituição diz isso, é fiscalizar e garantir que o Poder Judiciário, na sua Suprema Corte, trabalhe corretamente. Na quinta-feira, o líder do governo no Senado, Major Olímpio, participou do Pânico e falou sobre sua possível saída do PSL. Major, eu li que você está incomodado com algumas coisas no PSL. Queria saber o que você está incomodado e por que você pretende sair do partido. Partido, até chama partido porque o pau quebra mesmo. Todos são, senão até chamava tudo junto. E nós estamos num momento de algumas agonias internas do partido. Não significa, se eu deixar o partido, se eu ficar sem partido, que é uma condição que você pode ficar lá no Senado. Tem o senador Regufe está lá. Ou eu e ele podemos ficar no movimento sem partido, o MSP. Não deixamos de ser senador nem nada. Não vou deixar de apoiar o governo Bolsonaro, as bandeiras do Bolsonaro. Ele está no caminho certo, sim, para colocar o nosso país nos trilhos. Que nós pegamos terra arrasada mesmo. Cada armário que você abre tem um esqueleto diferente, cada lugar que você vai ver tem um buraco diferente, tem cara lá para mais contratado. Então, para dar essa limpada, esse primeiro ano está sendo um sufoco. E as pessoas às vezes se pegam na vírgula, né? O Bolsonaro falou para fazer cocô um dia sim, um dia não. Então, aquilo se torna mais importante a discussão do que, por exemplo, a votação da MP da liberdade econômica, que vai gerar 3 milhões de empregos. Mas a coisa tá... Fora do contexto sempre, né? Mas E o contexto que está sendo feito... Aí o Derrida estava falando da infraestrutura. Gente, o que nós estamos fazendo de concessão de estrada, concessão de rodovias. O Exército Brasileiro está fazendo 2 prolongamentos de estrada, um no Pará, o outro no Rio Grande do Sul. Obra que se perdeu dinheiro durante muitos anos. O Exército Brasileiro, a Engenharia do Exército, com seus 12 batalhões, estão fazendo obras hoje por 1/3 do preço, gente. Nós temos 7.200 obras paradas do governo federal, que estavam paradas de tudo. Em Os Pingos nos Is, comentei ao lado de Augusto Nunes e José Maria Trindade a entrevista de Lula à BBC.
Falando à emissora, o ex-presidente preso levantou dúvidas sobre a facada em Jair Bolsonaro. Nesta quinta, a BBC divulgou uma entrevista com o petista. Nela, o presidiário afirmou que só os delatores da Lava Jato devem permanecer na cadeia. Aspas, eu acho que a Operação Lava Jato tem coisas que foram verdade, tem pessoa que confessou. Se o cara confessou que roubou, o cara é ladrão, fecho aspas. Ele repetiu a suspeita divulgada por petistas de que a facada em Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral foi uma fraude. Aspas, não, eu não disse que não tinha tomado, eu disse que não acreditava. Eu disse que não acreditava, né? E nesse sentido que Bolsonaro levou uma facada. Mas você garante a mim o direito da dúvida? Veja, eu tenho suspeitas de que não ocorreu. Agora, se aconteceu, aconteceu. Fecho aspas. Quer dizer, isso é tudo uma artimanha política cínica, obviamente, para manter no ar uma suspeita entre as pessoas tolas, obviamente, também. Ele continuou, aspas, eu falei com muita tranquilidade desde o dia que aconteceu aquilo porque não vi sangue. O Bolsonaro deu uma entrevista assim que chegou no hospital. Ele foi internado, já tinha um senador fazendo uma entrevista. Fecho aspas. É isso, Augusto. O Lula continua insistindo em disseminar uma suspeita, em deixar alguma névoa no ar para aquela parcela do eleitorado que é muito menos informada e ainda acredita em qualquer bravata dele. Quer dizer, o Lula, ele é como você duvidar de que o homem chegou à Lua, né? Só que quem faz isso é ingênuo, geralmente. É mal informado. E o Lula não, o Lula é malandro. É malandro, é um sujeito que não se comove com nada, não se comove nem com morte de parente, não vai se comover com um atentado que quase tirou a vida do seu adversário, né? E tá lá, se você vê a facada, existe o vídeo. E o Lula na cadeia pode ver tudo, jogo do Corinthians, pode mandar recado pelo WhatsApp, pode usar o seu celular, pode fazer o que quiser, porque aquilo lá não é cadeia, né? É um hotel, como o hotel do Tuma, que ele frequentou quando disse que estava em greve de fome e continuava comendo e tal. Bom, como é que pode duvidar daquilo? Ele não sabe, por exemplo, que um tiro transfixante de grosso calibre, se atira com 38, por exemplo, e a bala perfura o corpo e sai do outro lado, não se vê o sangue. Ou na maioria dos casos, não tem sangue. E passa a bala, se ela não atinge determinados órgãos ali, não tem sangue, só tem o furo. Eu já vi casos assim, posso dizer. Portanto, o Lula não me surpreende porque ele é um mentiroso, é um farsante. Ele mente sobre pobres, ele conta que ele dizia que já revelou que ele revelava números falsos do exterior para impressionar plateias. Ele é um cínico, né? E criminoso, está preso, corrupto e lavador de dinheiro. Agora, ele diz que quer que fiquem presos os que contaram, os que esconderam, seguindo o código mafioso, esses não, ele já abriu mão de prender aí, pelo jeito, o Deltan e o Sérgio Moro. Ele disse que só sairia da cadeia se fossem presos o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. O tamanho é o delírio do Lula. O que ele precisava era de uma boa temporada mais extensa na prisão para ver se pelo menos mente menos ao sair. José Maria Trindade. Eu acho uma irresponsabilidade. Eu não tenho nenhuma paciência quando alguém vem me falar sobre isso, né? Eu até admito o debate, esse candidato do Geraldo Alckmin até mostrou ali, fez questão de mostrar dados e gráficos, e ele disse que estaria invertendo, que ele iria para o segundo turno. Depois da facada a situação mudou. Assim, sobre esse raciocínio eu até entendo que é uma análise política de momento e a interferência de um crime desse num processo político, isso é evidente que interfere. Agora, dizer que não houve, eu dou o testemunho. Eu fui fazer uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, Augusto, e na simplicidade dele, que ele é muito direto. O Bolsonaro é aquilo. Ele falou, você quer ver? Abriu a camisa e me mostrou. Isso lá na casa do Paulo Marinho, lá no Rio de Janeiro, no encontro, na entrevista que eu fiz com o Bolsonaro. Ele me mostrou, eu vi. É verdade, ele levou sim a faca. Isso não tem a menor possibilidade de ser desmentido. E todo mundo sabe disso. Agora, eu fico indignado porque, às vezes,
se fala uma situação assim, que sabe que é mentira. Quer dizer, além de tudo, é desonestidade intelectual. Quer dizer, a pessoa sabe, eu até admito esse debate, depois da facada, ele tomou um novo ritmo, é verdade, porque isso interfere mesmo na campanha. Mas não foi, ninguém faz um atentado contra ele próprio. No mais, o presidente Jair Bolsonaro partiu para cima do Adélio Bispo e acompanhou, quis saber, só não continuou apelando porque poderia, inclusive, facilitar a vida do Adélio Bispo, né? Então, eu acho que esse tipo de debate, ele me provoca irritação, porque não tem a menor possibilidade de não ter acontecido aquilo. Zé, a facada foi filmada. Eu também vi o ferimento quando eu entrevistei no hospital. No hospital, ele ainda estava se recuperando, ele tinha sido submetido dias antes à segunda cirurgia. E o Lula brinca com isso. Claro, alguém se espanta com quem explora o cadáver da mulher? Alguém se espanta com alguém que culpa a mulher depois de morta aí pelas maracutaias em que se meteu? O Lula é isso aí, é uma figurinha sórdida, só. Você acompanhou aqui a Semana da PAN com um resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.